1 Samuel capítulo 18, verso 3. História muito conhecida, né, entre Jonatas e Davi. E eu queria usar, né, esse texto como referência para nós, para que possamos compartilhar dessas verdades, da importância da aliança. Importante que eu e você saibamos, irmãos, que nós estamos edificando a igreja do Senhor, e nós estamos caminhando, ou devemos caminhar, né, melhor dizendo, num relacionamento de aliança, aliança entre irmãos, amém? Precisamos ter esse compromisso de sermos aliançados uns com os outros. Agora, para que eu tenha esse compromisso, para que eu pratique isso, como eu quero falar hoje, eu preciso entender como que funciona isso, né? E então praticar. Vamos aí, 1 Samuel 18, verso 3. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Diga comigo, fizeram uma aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma, e Jonatas se despojou da capa. Vai, repete comigo, despojou da capa, que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes. Diga comigo, as suas vestes. Até a sua espada. Diga a sua espada. Diga o seu arco. Diga o seu cinto. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Pai, nosso dia, a Tua palavra, nós cremos que é vida, que é poder, que é edificação para nós. E nós abrimos o nosso coração nessa manhã para receber do Senhor. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, para sermos ministrados por meio dessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Para nós avançarmos então, irmãos, como igreja, nós precisamos entender claramente como é um relacionamento. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar aqui exemplo da família, né, do casal. Adianta um homem e uma mulher casar, mas não entender como que funciona a vida de casado? Não. Se eu não entender como é que é um relacionamento no casamento, o meu casamento vai ser um caos. Na verdade, não vai ter casamento, vai ser uma fachada, né? Ou uma aparência de algo que não é a verdade. Então eu preciso entender como que funciona. Então, no nosso caso aqui, no nosso contexto como igreja, né? As pessoas que vão se casar, geralmente nós ensinamos para ela, né? Damos algumas orientações acerca de ser casado, de ter uma vida de casado, né? De ser agora marido e mulher, de ser uma só carne. Ou seja, ensinamos o relacionamento de casado. E para isso, não quer dizer que eles já estão totalmente preparados para viver o casamento dos sonhos. Estão? Não. Você é casado, você sabe que não. Quem é casado, né? Claro. Não é assim. Mas, sabendo como funciona o relacionamento, muitas coisas de problemas, de dificuldades, nós vamos ser livres. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então, se eu não ensinar para o meu filho que se ele desobedecer, se ele responder, se ele tratar mal a mim ou a mãe, ele vai ser disciplinado. Quando ele receber a disciplina sem saber, ele vai simplesmente achar que eu sou alguém que não gosto dele. É verdade ou não é? Meu pai me persegue, meu pai não gosta de mim, meu pai não me ama. Mas quando eu explico para ele como que vai funcionar o nosso relacionamento, e dentro dessa explicação, dessa prática do nosso relacionamento, naquilo que falhamos ou erramos, e vem a disciplina, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ficar em crise. Ninguém gosta de ser disciplinado. Não sei você, eu não gosto. Então ninguém gosta, meus filhos também não gostam. Mas, no entanto, todavia,
ele vai entender, porque ele já entendeu quais são os critérios, as bases do nosso relacionamento. Quem está me entendendo? Então, nesse relacionamento de aliança, é importante que você entenda como que funciona esse relacionamento. Porque muitas igrejas, irmãos, são apenas uma aglomeração de indivíduos num dia da semana, onde todo mundo se reúne para, em dias da semana, né? Tem igrejas que tem culto todo dia, se reúne ali num dia determinado da semana, e ali eles estão juntos. Eu lembro de uma história de um pastor amigo meu, que ele veio de um outro ministério, isso já há alguns anos, né? Nós estávamos compartilhando, e aí eu perguntando para ele sobre algumas práticas lá do ministério, pura curiosidade, né? E aí ele falando comigo, rapaz, tinha uma coisa que era muito interessante. E na época ele não era pastor, né? Ele era um dos diáconos lá, no caso da estrutura dele, que é o nosso servo aqui. Ele falando para mim, olha, interessante demais, porque acabava o culto, o pastor falava conosco assim, ó, vai lá para a porta e manda todo mundo embora. Eu falei, como assim? Para desocupar logo, para ir embora. Fala para o povo dispersar. Aí ele falando para mim, rapaz, quando eu cheguei na videira eu fiquei doido, quando eu ficava no culto, o povo fica aqui conversando, esquece da vida. O cara fica aqui até, no caso da nossa, o culto era à noite, o cara fica até meia-noite aqui, domingo, batendo papo. Lá não, o pastor falava para nós, padre, fala para o povo ir embora. Não precisa ficar aqui na porta da igreja não, conversando, na porta da igreja, né? Então assim, isso é errado ou certo? Não estamos aqui para dizer o que é errado, o que é certo. Estou aqui para te dizer o seguinte, essa era a forma de relacionar naquela igreja. Quem está entendendo? E quem entende, quem sabe, eu vou para esse culto, eu sei como é que é. Eu não gosto de ser mandado embora, né? Vai embora, fulano, eu não gosto. Então vamos supor que eu não gosto. Acabou o culto, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Acabou o culto, eu pego minhas coisas, pego minha família, entro no carro, no ônibus ou no táxi, seja lá o que for, eu vou embora. Por quê? Porque eu sei que o relacionamento ali, naquela família, é daquele jeito. Mas aí nós precisamos entender que nós estamos falando de um relacionamento um pouco além, que é um relacionamento de aliança. O que Davi fez com Jonatas? Diga comigo, uma aliança. Diga comigo assim, Deus tem nos chamado para sermos uma comunidade de aliança. Deus tem te chamado para isso, ser essa comunidade aliançada, ser essa comunidade unida num propósito apenas, através da palavra de Deus, através do caminhar na edificação da igreja. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que você foi colocado nesse lugar, em nome de Jesus, amém? A nossa aliança foi feita em primeiro momento com o Senhor Jesus, por meio do teu sangue, eu e você fomos aliançados a Ele, recebemos essa nova aliança. Então agora nós precisamos nos relacionar baseado nessa nova aliança, e é para isso que o Senhor tem me chamado e tem chamado a você, para nós andarmos nessa comunidade, mas não simplesmente um ajuntamento semanal. Aí eu venho aqui para o culto e eu participo do culto, e aí depois a sua semana é a sua semana. Não, nós temos uma aliança. Às vezes acontece situações, né, de algum membro, algum irmão está passando por uma necessidade, nós vamos falar disso agora mesmo, mas aí ninguém fica sabendo, né? E quando eu falo ninguém, assim, os irmãos ali da célula, há alguma coisa de errado nisso. Porque se eu tenho uma aliança com a minha esposa, se eu tenho uma aliança com os meus filhos, e o meu filho, a minha mulher, os meus filhos e a minha esposa estão passando por algum momento difícil, e eu não percebo, ou eu não me interesso, tem algum problema nessa aliança, sim ou não? Sim. É verdade ou não é? Então precisamos entender como é que funciona esse caminhar de uma família, de uma comunidade aliançada. E eu queria que você abrisse comigo, não está projetado isso aí, em Atos capítulo 2, verso 40.
É um texto muito clássico, né? Depois do dia de Pentecostes, a igreja primitiva então começa a viver uma vida de aliança na comunidade. Atos 2:40, né? Pegue aí a sua Bíblia comigo, nós vamos... Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Repita comigo após mim, diga assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Só até aí. O texto continua dizendo, termina dizendo o seguinte: partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Num ambiente como esse, de Atos capítulo 2, verso 40 em diante, nós vemos então aqui que todas as necessidades desse povo eram supridas. O poder de Deus também era manifestado, ou manifesto. Você via o poder de Deus ali curando, você via o texto dizendo, e você via também que havia um aumento, acrescentava-se, ia aumentando aqueles que creram. Algo que está saudável aumenta, cresce. Por exemplo, na sua casa, se o seu casamento, o seu relacionamento está bom, a sua vida com a sua esposa, com seus filhos, vai ser cada vez mais alegre, disposição, de desfrute, de prazer, de relacionamento, ter alegria de estar junto. Isso é o que? Crescimento. Você vai crescer no relacionamento. Um casal que ainda não tem filhos, se o seu relacionamento é um relacionamento saudável, se eles têm alegria um com o outro, eles vão desfrutar desse relacionamento, eles vão viver uma vida onde um vai receber mais do outro, eles vão ter filhos, eles vão procriar, eles vão crescer. Por quê? Porque tem algo saudável, um relacionamento de aliança saudável. O crescimento da igreja, irmãos, não é apenas o resultado daquilo que eu estou fazendo aqui para você hoje, da pregação do Evangelho. Não simplesmente. O crescimento ele vem também de eu e você vivermos uma vida de aliança. Vou te dar um exemplo simples. A sua célula é uma célula alegre, de um povo aliançado, de um povo que quer estar junto, que tem alegria de estar junto. Você chamou alguém para ir lá, a pessoa foi te visitar e ele participou da célula. E ele viu esse ambiente de alegria, de desfrute, de compartilhar, de companheirismo, de aliança. Ele vai querer voltar semana que vem? Sim. E provavelmente ele chama alguém que está precisando de alguma coisa também, sim ou não? É assim. Então, nós precisamos entender que o crescimento ele vai vir com o ensino, com a orientação, com a pregação, mas ele vai vir também por uma vida de aliança, de relacionar um com o outro, de estar junto um com o outro, amém? A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, não está também aí, você pode apenas anotar, diz o seguinte: o Senhor Jesus disse lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por essa razão, nós vamos concentrar então nessa semana a nossa atenção em formar fortes conexões de amor genuíno dentro das nossas células, para que cada um dos nossos irmãos
recebam do favor de Deus sobre a sua vida, amém? De estar junto, nessa semana, faça a semana do mais amado. O que é isso, pastor? O líder de célula separa cada dia da semana e dá para um dos irmãos. Se a sua célula não der, tomara que não dê, né? Tem mais de 7 pessoas, tem 14, tem 15, põe 2 pessoas por dia. Mas coloca lá, por exemplo, na minha célula eu tenho lá o Nil, eu tenho o Álvaro, eu tenho a Vanessa, eu tenho a Dona Tânia, eu tenho o Jonas, tenho a Aline. Então tá bom, eu tenho aqui 6 pessoas, comigo eu tenho 7. Então na minha célula somos 7. O que eu vou fazer? Amanhã, o primeiro dia dessa semana de jejum, eu vou colocar então o Nil no nosso grupo da célula, e eu falo: Nil, quais são os seus alvos de oração? Aí vamos supor que o Nil fala: pastor, eu estou orando para a gravidez da Angelina, para o parto da Angelina, né, para a formação do bebê. Ok, cada um de nós aqui, da Aline, do Jonas, do Álvaro, da Vanessa, da Dona Tânia, nós vamos orar num dia pelo alvo do Nil. Quem está me entendendo? Aí no segundo dia, na terça-feira, eu vou pegar o Álvaro, quais são os seus? Pastor, é isso, isso, isso. Vamos orar todo mundo pelo Álvaro. Na quarta-feira, e assim todos nós vamos receber oração durante a semana, um dia específico, toda a célula orando por aquele alvo. Pastor, que valor tem isso? Isso é aliança. Amém. Quando eu oro um pelo outro, eu estou dizendo: eu estou em aliança com você. Amém? Então faça isso. Nessa semana separe aí na sua célula. E aí quando você tiver lá a visita na sua célula, as pessoas vão ver esse cuidado, esse zelo, esse compromisso, e eles vão querer participar disso também. Irmãos, quem que você conhece que não gosta de receber oração? Você fala para o cara assim: vamos lá na minha reunião, na reunião na minha casa. Qual que é o primeiro convite que você faz? Vamos lá receber oração. Então o cara vai. Se você falar assim: vamos lá numa reunião na minha casa, lá da igreja, o cara fala: não gosto não. Mas quando é oração, irmão, ele gosta. É a mesma coisa de chamar ele para ser benzido, né? Ele gosta também. Como chamei ele também, ele vai lá para tomar um passe, ele gosta também. Né? Ou conheço a cartomante, a mulher é poderosa, ele gosta também. É assim. Na visão dele é essa. Mas não tem problema. Quando ele chegar lá, ele vai receber oração, e o Senhor, que é o Deus poderoso que você serve e que é vivo, que habita em nós, amém? Ele vai agir na vida dessa pessoa. Ele vai ver a comunidade que está ali formada, essa aliança, esse comprometimento, essa disposição de um com o outro. Então ele vai querer estar junto com aquilo ali. E ele deixa todas as outras coisas no nome de Jesus, né? Começa a acreditar numa única verdade, que é o Senhor. Então nós vamos usar aqui, até agora eu estava só na minha introdução, mas agora eu quero de fato entrar aqui na palavra, essa aliança de Jonatas e Davi no Velho Testamento, que para nós de fato é um exemplo, né, do que veio acontecer conosco, né, com os cristãos aí do Novo Testamento. Então, primeira coisa, diga comigo assim: eu devo amar com a minha própria alma. É isso que Jonatas, fez com Davi, né? Deus então manda que nós amemos aos nossos irmãos como a nós mesmos. Não foi isso que nós lemos agora mesmo? Jesus disse lá em João. Então, eu vou te conhecer se você amar uns aos outros, como a si mesmo, amando, né? E amor, irmãos, fala de zelo, de cuidado, de preocupação. Se eu amo a minha esposa, se eu amo os meus filhos, consequentemente eu me preocupo com eles. Eu vou te dar um exemplo. Eu chego na minha casa, eu chego lá, um dos meus filhos está chorando. Se eu amo meu filho, se eu quero o melhor para o meu filho, qual que é a atitude normal? Chegar e perguntar: filho, o que foi? Você está chorando? O que aconteceu? Agora, quem não ama, ele chega, vê o filho chorando, passa, desconsidera, não se preocupa. Então é importante que eu e você tenhamos essa expressão de amor, amar os nossos irmãos com a nossa própria alma. Sendo parte do mesmo corpo, nós nos alegramos quando os nossos irmãos nos alegram, e também nos entristecemos quando eles se entristecem.
Então, eu tenho muita alegria quando eu vejo algum irmão que prosperou em algo, conseguiu lá comprar a sua casa, conseguiu comprar lá o seu carro, conseguiu casar. Às vezes o irmão é solteiro, era doido para casar, casou. Eu sempre me alegro com isso, né? Às vezes a pessoa fala: não, pastor, vem cá para o senhor ver o que eu consegui comprar, né? O Senhor proveu, nos deu essa bênção. Que bom, fico feliz. Mas também nós nos entristecemos quando alguma situação adversa está acontecendo com os irmãos. E assim também deve ser na célula, né? Não dá para, irmãos, às vezes, né, eu estar atendendo, ouvindo, aconselhando todos os irmãos, mas por isso nós temos a célula, e na célula espera-se que todos os irmãos saibam da necessidade e da alegria dos irmãos. Então, um dia mesmo eu conversando com um membro de uma célula, e esse irmão estava com uma dificuldade. Eu falei para ele, irmão, você já falou com o seu líder? Já. Aí eu falei com o líder, eu falei: e aí? Ele falou: pastor, eu nem lembrava que ele estava assim. Eu falei: como assim, irmão? Eu falei: você nunca sentou com esse irmão, nunca conversou com ele? Orienta o irmão, ajuda o irmão, ele está passando por uma dificuldade. Pastor, me perdoa, eu acabei esquecendo. Por que você esquece? Porque talvez não é com você, e você não tem esse amor, esse cuidado, esse zelo pela pessoa. Preocupe-se com o outro, tenha esse amor pelas pessoas que Deus te deu. Amém? Estamos juntos como família ali na mesma célula, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 26, diz o seguinte: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A nossa alegria, a nossa paixão deve ser sempre ver os nossos irmãos bem, fazer de tudo para ajudar os nossos irmãos nas necessidades, sabe, auxiliar nas suas necessidades do dia a dia, nas suas tribulações, estar junto. Eu costumo brincar às vezes com algum pastor amigo meu que me liga, vai compartilhar às vezes de alguma necessidade financeira, né? Aí eu falo sempre, eu uso isso, né, em brincadeira, mas num bom sentido. Eu falo: irmão, me liga, fala comigo, se eu não te ajudar, pelo menos você pode chorar comigo. Aí você pensa: pastor, mas eu queria mesmo é que o senhor me desse um dinheiro, né? Às vezes, né, o cara está passando uma necessidade financeira. Sim, mas sabe que talvez eu não tenha mesmo condição de dar, mas só da pessoa saber: olha, tem alguém que se preocupa comigo, eu acho que isso tem muito valor. Você concorda comigo? Então, se eu estou passando por uma dificuldade, essa semana mesmo agora aconteceu, de um pastor que me ligou e com muito problema, muita dificuldade, com umas crises, uns negócios, e uma delas era financeira. E ele falou: rapaz, eu já não sei o que eu faço. Eu falei: olha, deixa eu te falar, eu vou te falar da minha experiência, eu vou te falar do que eu já fiz, vou te falar de como eu fiz. Eu já estive numa situação parecida com a sua. Então eu posso te dar o meu testemunho, eu posso te dar a minha orientação, mas também conte com a minha oração. Vou orar por você, para que o Senhor possa abrir os olhos, o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa desembaraçar, o Senhor possa melhorar essa situação. E aí no final, estávamos conversando, no final de tudo ele falou: rapaz, muito obrigado. O que eu mais precisava hoje é ouvir alguém que pudesse me ouvir, ter alguém que pudesse me ouvir nesse dia. E eu creio que os seus conselhos, a sua oração vai ser de muita valia para aquilo que eu estou vivendo. Pronto. Amém. Eu não dei dinheiro, eu não fiz nada de forma concreta, né, no sentido de dou isso, faço isso. Não. Eu dei conselho e me dispus em oração. O que eu estou dizendo? Irmão, você está em dificuldade? Então a sua dificuldade passa a ser a minha também. Eu vou orar junto com você. Isso tem muito valor, né? Isso tem muito peso. Por isso é importante que você tenha esse coração, você tenha essa disposição, né, para entender que nós somos unidos por um mesmo sangue, o sangue de Jesus. Amém?
nós não amamos aos outros porque nós nos conhecemos há muito tempo. Não, nós amamos imediatamente. Por quê? Porque nós compartilhamos da mesma vida, do mesmo ambiente. Eu estive viajando agora alguns meses atrás, e nós fomos num culto, né? Sempre que eu estou de férias eu gosto de ir a algum culto de alguma igreja. Se tiver videira eu vou na videira, se não tem videira eu vou em outra. E a gente estava viajando, e lá onde a gente estava eu e minha esposa, a pastora Zemara, a pastora Janaína. De manhã teve o culto da videira, e à noite culto de outra igreja. E nós fomos. Irmãos, sabe aquela coisa assim de você estar no A, no B, no C ou no D, mas você está no mesmo lugar? Como assim, pastor? Um ambiente de irmãos reunidos, família reunida, adorando, celebrando e rendendo louvores a Ele, que é o único Deus, que é o nosso Deus, que é o seu Pai, o meu Pai. Então, como irmãos, estávamos ali adorando. Então, eu não conhecia ninguém, mas aquele ambiente para mim era familiar. Quem está entendendo? Amém. É isso, porque nós fazemos parte de uma mesma família, de uma mesma estrutura. Nós não somos um grupo de indivíduos que simplesmente seguem as mesmas doutrinas. Não, nós somos um corpo vivo e orgânico, né, que funciona com muitas partes e que foi unido e aliançado por um mesmo sangue. Amém? Amém. Diga, vamos dizer isso juntos? Diga, eu sou um corpo vivo com muitas partes. Diga, eu fui unido como família. Diga, eternamente por uma aliança de amor, que é o sangue do Senhor Jesus. Amém? Somos aliançados nisso. Então nós fomos colocados na mesma família, não por nós, mas pelo Senhor. Para quê? Para expressarmos esse amor uns aos outros. Amém. De estarmos juntos uns com os outros. Segunda coisa, você deve observar para que o seu irmão não se exponha. O que é isso, pastor? Cuidar do irmão para que não se exponha. Nós vemos aqui, voltando lá no texto que nós começamos a ler, em 1 Samuel capítulo 18, verso 3, você vai ver, eu não vou utilizar mais, mas nós já mencionamos no início, uma das coisas que você vê é que Jonatas deu para Davi a sua capa. A capa de Jonatas era a cobertura. Então Jonatas estava dizendo, olha Davi, eu vou te guardar. Ele está dizendo, Davi, eu não vou te expor. Existe uma máxima que a gente sempre fala, né? O grande teste do liderado é quando o seu líder falha. O grande teste dos filhos de Noé, de um dos filhos de Noé, né? Nós vamos falar aqui agora mesmo. Não foi obedecer ao pai e acreditar no pai e entrar na arca. Foi sair da arca, ver o pai embriagado e guardar o pai. Mas um deles não guardou. Então, o grande teste do liderado é guardar o líder, não expor. Porque o que é mais fácil, irmão? O Nil é membro da minha célula. Eu vou lá e eu falhei. Não, às vezes nem com o Nil não. Mas eu fiz algo que o Nil achou estranho, né? Ficou chateado. O que é mais fácil? O Nil guardar ou expor? É muito mais fácil falar. Então, por exemplo, o Alvo chega e fala, rapaz, nossa, estou meio chateado aí com o pastor essa semana, que na célula estava com uma situação meio complicada, ele não me ajudou. Aí o Nil fala, você não sabe de nada. É mais fácil, não é? Bem mais fácil. Agora, o que é mais difícil? Por exemplo, vamos supor que o Álvaro venha compartilhar com o Nil a mesma situação que o Nil viu, né, onde ele ficou chateado. Aí o Nil vai ter que me guardar. Não é mais difícil? O que ele vai guardar? Ele fala, não pense assim, vamos orar por ele, né? Talvez ele não te ajudou porque ele não entendeu, mas ele tem um coração para te ajudar, ele vai te ajudar nisso. Aí você fala, pastor, mas é hipocrisia. Não, isso é um coração de aliança. Amém?
te guardo, estou junto com você. Não vou te expor. Amém? Ah, pastor, então não vou falar. Não, você fala. Então, por exemplo, o Nil chega e falou: pastor, estava aquele dia, eu fiquei chateado com isso. Isso fala de aliança, de estar junto, mas não expor a pessoa, guardando. Quem está me entendendo? Essa é a atitude que eu e você devemos ter, não é? Se nós estivermos num relacionamento de aliança, precisamos ser discretos e confidentes uns dos outros. Então, a primeira coisa é não ficar falando coisas com quem não vai te ajudar. Fale para quem vai te ajudar, irmão. Não adianta você falar que você está com um problema lá no seu casamento por irmão lá da sua célula, porque talvez ele deu vontade de matar a mulher e vai te falar: mata ela, irmão. Como diz o outro, ele não mata a dele, mas ele manda você matar a sua. Entendeu como é que funciona? Ou pior, ele chega lá na cela e fala assim: ô fulano, o dia hoje a gente orar pro casamento, né? Porque o negócio tá ruim, viu? É mesmo, irmão? O que foi? Não, fulano nem me ligou essa semana, não tá legal não. Você viu a irmã aí, chegou feliz, né? Mas não tá não, viu? Fiquei sabendo. Ó, quebrou um pau lá essa semana. Aí me ligou e tal, vamos orar. Olha que fofoqueiro. Tem gente que é terrível, irmão. Mas se você falar com a pessoa certa, o que a pessoa vai fazer? Vai te guardar, não vai te expor, vai orar por você, né? E vai estar junto com você para solucionar o problema, né? O que é dito em confidência tem que permanecer assim. Se nós andamos juntos, as nossas forças e as nossas fraquezas sempre vão ser reveladas. Eu sempre falo o seguinte: você quer conhecer de fato alguém? Conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com os filhos. Por quê, pastor? Porque é nesse ambiente de intimidade que nós nos conhecemos. É verdade ou não é? É assim. Então, às vezes, né, você fala assim: nossa, fulano, né? Não, ele é tão compreensivo. A mulher fala: aham. Uai, não? Ele é em todo lugar, menos lá. Por quê? Porque é lá que é a intimidade, irmão. Lá é que você expressa mesmo. Você entendeu? Então assim: é tão calmo. Vai lá em casa, parece uma bomba atômica, né? Quando explode, destrói tudo. Ué, que calma é essa? É esse ambiente de intimidade. E é nesse ambiente que você tem na célula que nós vamos guardar um ao outro, nas nossas forças, nas nossas fraquezas. Como eu coloquei aqui, pessoas de aliança não expõem fraqueza dos irmãos. Diga comigo assim: eu sou alguém de aliança. Amém? Nós lemos que Noé, como eu mencionei aqui agora há pouco, lá em Gênesis 9, não está projetado, mas se você quiser anotar aí para você, Gênesis capítulo 9, verso 20, nós vamos ver que Noé amaldiçoou seu filho. Por quê? Porque não guardou ele, né? Então vou ler aqui para você, Gênesis 9, verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber, fora há de seus 2 irmãos. Isso aqui que é a chave. Se ele fala para os irmãos, está guardado na casa. Mas o que ele fez aqui? Fez saber fora. Ou seja, chegou e contou para todo mundo. Chegou e falou para Deus e o mundo. Expôs todo mundo, né? Expôs o pai para todo mundo. Então aí é interessante, você vai ver aqui que fala: então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, de rostos desviados, cobriu a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos e a seus irmãos. Preste atenção. Quando você não guarda, você está atraindo uma perda da confiança, perda da liberdade de um com o outro. Porque se eu vou e o Nil fala algo comigo, e eu vou e falo lá na célula para todo mundo, acabei de perder a confiança agora do Nil. Mas se for, por exemplo,
O Nil está desanimado. Vou te dar um exemplo para você entender. O Nil está desanimado, não está querendo vir para a célula, está meio cansado da célula, está meio abatido por conta das questões da casa, da família, do trabalho, enfim. E ele compartilha isso comigo. O que eu posso fazer aliançado com ele? Dizer que eu vou orar por ele, vamos orar, vou sempre mandar uma mensagem, fortalecer, mas aí eu vou falar para os irmãos. Falei, irmãos, ó, que você tiver oportunidade, manda uma mensagem para o Nil. Ah, por quê? Não, você viu, ele não veio semana passada, lembra ele estar conosco. Pronto, não falei nada aqui que o Nil está passando. Só falei o seguinte: você viu que ele não esteve conosco, Álvaro? Aí o Álvaro fala, eu vi mesmo. Então, manda mensagem para ele, rapaz. Fala para ele que é importante ele estar conosco. Semana que vem você conta com ele. Pronto. Então eu estou guardando, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo com que a família se una para ajudar o outro irmão. Quem está entendendo? É isso que nós precisamos fazer. Terceiro, você deve proteger o seu irmão do perigo. Então diga assim comigo: eu preciso ter uma atitude de proteção. Proteger do perigo. Jonatas deu a Davi a armadura. A armadura fala de quê? De proteção. Então Jonatas demonstrou o seguinte: você é alguém muito precioso, você é alguém muito importante, eu quero te proteger, quero te guardar. Então proteja aqueles que Deus te deu. A célula vai se tornar poderosa quando? Quando os membros protegem uns aos outros. Semana passada que eu falei da família, né? E um dos exemplos que eu dei aqui, falei para os irmãos, que é de guardar a sua casa. Não permita, na verdade eu falei isso na segunda-feira, né, no culto de oração. Não permita que ninguém fale mal da sua família. Você guarda a sua casa. Protege ali, né, sua esposa, no caso o marido, seus filhos. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. E aqui nesse contexto agora da célula também, proteger aquele irmão que está com você ali. Não precisam enfrentar batalhas sozinhos. Diga comigo: eu não estou sozinho. Você não precisa enfrentar algo sozinho. Ai, está difícil, compartilhe com o irmão. Talvez eu estou lá, estou dando exemplo aqui dessa célula que eu criei, né? Estou lá na célula, estou vendo o Álvaro numa situação complicada, ele e a Vanessa no casamento. Eu estou vendo que aquilo ali não vai dar certo. Como que eu protejo o Álvaro? Eu sento com ele e falo: irmão, estou vendo que está acontecendo isso, vocês estão bem? Não, não faz isso não. Deixa eu te falar, faz assim, faz assado. Estou protegendo. Vamos supor, não é? Vou botar uma situação aqui, só um exemplo. O Álvaro, ele trabalha numa outra cidade. Aí, esse é verdade, não. Mas o resto não, o resto é só invenção. O resto eu só vou inventar a história aqui agora. Aí vamos supor que o Álvaro trabalha lá na empresa, que ele trabalha lá em Três Rios, e ele vai de carro, e para não ir sozinho, ele vai com mais 3 pessoas que são também funcionários daquela empresa. E eles vão dividir as despesas para ficar mais fácil, mais barato. Então vai todo mundo. Só que nessa história de 3 funcionários, tem lá 2 mulheres e ele e um outro homem. E eles vão toda semana ali para o trabalho. E aí o Álvaro e a Vanessa estão lá em desacordo no casamento. Talvez a Vanessa está chateada porque o Álvaro está lá dando carona lá para a mulher e tal. Ela está chateada com isso. O Álvaro vai ser bobagem, vai ser boba, aquelas coisas todas. Só que teve um dia, ou 2 ou 3, que 2 daqueles da carona não foram. Foi só uma das irmãs, né? Irmã do capeta. Só foi uma delas. E aí o Álvaro foi e resolveu compartilhar da confusão dele com a Vanessa. Chegou para fulana lá e falou: você acredita que a Vanessa fica com ciúme de eu ficar dando carona para você? Aí sabe que a língua de serpente que sai assim, né? Na hora, a irmãzinha lá, né, do capiroto sai e fala: bobagem, tolice, ciúmeira, como é que você fica com uma mulher dessa? Aí o cara já não está bem com a mulher. Aí a outra fala: como é que você fica com a mulher? Ou seja, então eu vou trocar.
eu já dou carona para essa mulher mesmo. Nós vamos pro trabalho junto. Minha mulher está me azucrinando a ideia. Rapaz, eu troco de mulher, a mulher já vai ter o salário junto comigo, trabalho no mesmo lugar, a despesa já é rachada na família. Ó que benção, só vê benefício. Aí eu fico sabendo, a Vanessa fala assim: nossa, queria compartilhar com o irmão, porque aconteceu essa semana, já tem um tempo que eu estou falando com o Álvaro, e essa semana aconteceu que a semana inteira os outros dois ficaram doentes, ou estavam viajando para outro lugar, e foi só ele e ela. Aí eu estou vendo o perigo, estou ou não estou? Não só eu, mas a dona também já viu, né? Que a mulher tem um radar violento, viu, irmão? Eu costumo dizer que quando a minha mulher fala, eu estou de olho nisso, eu falo, vixe, então tem alguma coisa. Eu não vi nada, mas tem, porque minha mulher, né, e a sua também é assim, o radar delas são bem melhorzinho, né? Do que o nosso. Aí eu vou chegar pro Álvaro e falar: Álvaro, e aí, irmão, tudo bem? Não, tudo jóia. Como é que tá lá no trabalho, né? Porque você chega assim, né? Vai, bom mineiro, né? Vai comer pela beirada. Ah, tá tudo bem, uma bênção. E rapaz, e como é que você faz para ir para o trabalho? Aleluia. Não, então a gente vai de carona, compartilha lá com o pessoal da empresa e a gente divide a despesa, é bem tranquilo. Você não vai de ônibus na empresa? Não, a empresa tem não, a empresa não fornece, mas eles pagam o transporte, então a gente compartilha. Que bom. Quem vai com você? Fulano, ciclano, beltrano. Que legal. E todas as vezes eles vão juntos? Então, essa semana aconteceu um problema. O que aconteceu? Aí chegou onde você queria, né? Aí não, porque tal, os dois caras lá foram viajar, foram fazer outro serviço, e aí eu tive que ir só eu e a fulano. Mas assim, você sabe, tem nada a ver, né? É sempre assim, você já emenda logo de cara lá o negócio, isso é bobagem. Até a Vanessa ficou com raiva esses dias, ciumeira bobo, tem nada demais. Aí diga comigo assim: você líder, membro, guarda o irmão. Agora eu vou guardar o irmão. O que eu faço? Falou: também acho que não tem nada demais, né? Você já é casado, você é um homem já resolvido, já tem sua família, mas você sabia que isso pode ser uma brecha para em algum momento você estar chateado com a Vanessa, e aí você comenta com ela, e aí ela vai te apoiar nisso e vai te dar problema. Aí na hora a luzinha de alerta pisca lá dentro dele, ele não vai falar nada, mas ele vai lembrar: rapaz, essa semana eu estava chateado com a Vanessa, fui com essa mulher para o trabalho, falei para ela dessa situação, e ela falou isso, pronto. Já protegiu ou não já? Já ou não? Sim, já está protegido. O que ele vai fazer agora? Vai me ligar para eu ir com ele para a empresa? Não sou guarda-costas dele não. O que ele vai fazer? Ele vai pensar. Se ele entendeu que tocar a mão naquele fio vai dar choque, quem que não precisa tocar ali naquilo ali, irmão? É ele, não sou eu não. Foi, irmão, se você pegar nesse fio que você vai tomar choque. Se ele quiser chegar lá e agarrar no fio, o problema é dele. Mas ele já viu o perigo, então ele vai fazer o quê? Vai agir como que alguém que está se guardando do perigo. Aí ele inventa uma doença, né? Fica gripado de noite. Estou brincando. Mas ele vai falar para a menina, falou: olha, o seguinte, para a mulher, né? Falou: olha, amanhã nós vamos para o trabalho, mas deixa eu falar, tem jeito de eu ir só eu e você, mas não. Que isso? Por quê? Eu falei: não, eu não estou me sentindo bem com isso, né? Eu acho que não pega bem, eu sou casado, às vezes a mulher também é, enfim, nós somos casados, não é bom que a gente vá sozinho. O que nós vamos fazer então? Vai, um transporte para você, se for preciso você até paga para ir de ônibus. Fala: paga para você, quanto que é? Vai de ônibus. Entendeu? Mas você já viu o perigo, quem está entendendo? Amém. Você tem que guardar a pessoa que está com você. Esse é o nosso papel, sermos guardadores dos nossos irmãos, amém? Amém. Não precisa enfrentar a batalha sozinho, não precisa entrar em situações adversas sozinho, né? Você tem que estar aberto uns com os outros para compartilhar das necessidades, dos problemas, mas como eu disse, com a pessoa certa. Irmão de aliança, eles vão lutar junto com você nessas áreas que você precisa. Amém? Quarto, você deve lutar para defender e nunca atacar o seu irmão. Então, Jonatas deu a Davi a sua espada. A espada, por um lado, significa que são irmãos de aliança e estão se desarmando. Então eu estou entregando a espada, demonstrando o seguinte: eu não estou aqui para ficar guerreando, eu não estou aqui para ficar atacando, eu estou aqui para te dar isso como defesa.
usa a espada. A espada nós sabemos muito bem que é o que? A palavra. Você pode usar a espada para condenar e acusar alguém? Sim ou não? Sim, claro que você pode. Quer dizer que alguém que tem espada, ele só usa a espada para ficar de enfeite? Ele pode usar para matar, pode ou não pode? A faca lá na sua casa, ela serve para matar alguém? Não. Ela serve para quê? Cortar alimento. Mas se você quiser pegar ela e falar assim, hoje eu mato alguém com ela, você mata ou não mata? Faz isso não. Pode. Sim, ué. Tudo não é a faca? Não é. Agora eu tenho que saber como que eu vou usá-la. Eu posso pegar a palavra para condenar alguém? Posso. Posso usar ela como arma de ataque? Posso. Mas o que eu quero comigo e com você é que nós usemos para proteger. Amém. Para guardar. Usa a espada para guardar. Sabe, eu e você, nós precisamos ter muito cuidado. Porque às vezes tem pessoas que têm a língua afiada para criticar, né? Rapidamente a línguazinha já sai a 1000 por hora, né? Não sei se você já leu lá em Provérbios, mas fala que a sua língua tem poder de vida e de morte. Sabe aquele dia que você está com raiva do seu cônjuge? Não fala para ele assim, vontade de te matar. O cara não vai esquecer mais nunca. Qualquer briguinha fala assim, você quer me matar? Tu foi aquele dia que eu estava com raiva. Pois é. Mas aquele dia você falou. E eu sei lá se você tiver vontade de novo. Você entendeu? Qualquer dia sua dona dorme com uma faca debaixo do travesseiro, com medo de morrer. Você já viu aquela história? Fulano matou porque ficou com medo de morrer. Então, eu nunca faço minha mulher ficar com medo de morrer. Porque vai que ela tenha tanto medo, né, que ela fala assim, eu te mato primeiro. Não faça isso. Então não use a palavra para atacar alguém. Não use a sua língua para ferir alguém. Use a sua palavra para abençoar as pessoas, amém? Amém. Ah, fulano fez isso, fez aquilo. Irmão, o que é mais fácil? Mais fácil é você acusar. É muito mais fácil. Chegar e falar, irmão, você não tem vergonha mesmo, né? Pelo amor de Deus, de novo. Quando é que você vai mudar? Ó, deixa eu te falar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, viu? O dia que o Senhor vier, vai ter choro e ranger de dentro. Cuidado, hein? Cuidado. Porque talvez você vai estar no campo 2, um será levado, outro deixado. Quem sabe não é você? Olha que beleza. O cara sai animado dessa conversa, não sai? Cara, sabe o que é isso? Eu sou crente, irmão, benção estar nessa família. O cara sai de lá querendo morrer, irmão. Porque ele só pensa em derrota. Mas aí você pega a arma, a espada, a palavra, e diz, irmão, o Senhor é contigo. Ele é quem peleja suas batalhas. Ele já te perdoou todos os seus pecados. Tudo aquilo que estava de condenação sobre você, Ele já cancelou lá na cruz do Calvário. Toda dívida que estava escrita para a sua vida, Ele já assinou, já pagou, já está estabelecido. Você é conhecido como mais que vencedor. Nós vamos vencer essa batalha junto no nome de Jesus, amém? Eu usei para fortalecer a mesma espada, mas de uma forma para abençoar. Então, faça isso. Quando nós damos a nossa espada ao nosso irmão, nós estamos dando a ele o direito de repreender-nos em amor e mostrar o que deve ser removido do nosso caráter. Provérbios 27:6 diz: quem fere por amor mostra lealdade. Então, quando você entrega a espada, você está dizendo o seguinte, irmão, eu quero que você me ajude a crescer. Se for preciso me exortar, pode me exortar. Então, orientação, né? Você está dando liberdade para a pessoa te orientar. Quantas vezes eu já falei para alguns irmãos, seu irmão, não faz isso, está errado, não age assim, não faça dessa maneira. Mas é ruim. Não, ninguém gosta, irmão. Mas é melhor você ser orientado antes do que você fazer e quebrar a cara. Você dá o direito de alguém na sua vida de te orientar, né, de falar, de mostrar, não da pessoa mandar, da pessoa determinar, não é isso, é de trazer orientação para você. Para quê? Para que você cresça. Eu quero crescer em Deus, amém? Quinto, você deve suprir
as necessidades do seu irmão. Suprir as necessidades, e aí nós podemos ter várias, né? E aí no texto nós vemos que Jonatas deu para Davi o seu arco. O arco não era usado somente para batalha, mas era também para caçar. E a caça é o suprimento, né? O alimento. Então, através da aliança de Jonatas com Davi, Jonatas estava prometendo para Davi que ajudaria ele nas necessidades. Então eu quero dizer para você, é muito precioso quando nós temos servos, irmãos, família que ajudam um ao outro, né? Isso demonstra aliança, de estar junto, de servir, de fazer um para o outro. Infelizmente muitas igrejas não sabem, ou talvez não cuidam um dos outros nesse nível. O princípio das escrituras é: os que têm ajudam os que não têm, e o forte ajuda o fraco. Então é assim mesmo. Outro dia uma pessoa falou para mim: pastor, não aguento mais, tem que ficar ajudando fulano. Eu falei: então pede para inverter, para você ser o ajudado. Não, pastor, misericórdia. Eu falei: você não entendeu até agora que é benefício? Amém. Você está sendo instrumento de bênção, Deus está te dando para você abençoar, para você semear, para você ajudar. Você quer ficar no lugar do que vai ser ajudado? Peça para Deus: Senhor, é o seguinte, estou cansado de ajudar, faça aquele que vai receber ajuda. Pronto. Mas ninguém quer fazer essa oração, né? Então entenda, é um privilégio muito grande você poder ser o ajudador, e privilégio muito grande poder ser instrumento na vida daquele que está necessitando de ajuda. Amém? Seja esse instrumento, seja instrumento na vida daqueles que precisam. E agora, entenda bem o que eu quero te falar aqui. Existe uma linha muito fina nisso aqui, porque muitas vezes nós pensamos: eu vou ajudar, eu vou fazer tudo. Saiba quando é necessário que você ajude, e quando é necessário que ele avance nas suas tribulações. Quem está entendendo? Amém. Talvez eu vou fazer coisa que não vou ajudar, eu vou atrapalhar. Então você tem que ter essa sensibilidade também, para perceber quando ajudar, quando não ajudar. Mas sempre, que eu quero deixar aqui para você, sempre tem essa disposição para ajudar aqueles que estão precisando. Sexto e último: fortaleça o seu irmão. Melhor é serem dois do que um, diz Eclesiastes 4:9. Então melhor é você ser dois, que um vai ajudar o outro, um vai dar a mão para o outro, um vai fortalecer o outro. Nós vemos aqui que Jonatas também, ele deu o cinto. O cinto também servia para sustento, para dizer: olha, não vai cair, vai ser sustentado. Então eu quero dizer para você, nós estamos caminhando juntos, edificando a igreja do Senhor, para ajudar um ao outro, para fortalecer um ao outro, para edificar a vida um do outro. Eu quero ser instrumento de bênção na vida dos outros, e espero que você também queira, no nome de Jesus. Amém? Amém. Você não precisa lutar a luta sozinho. Existe uma aliança entre o povo de Deus para lutarmos as nossas lutas juntos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu preciso do seu auxílio. Diga: vamos lutar as lutas juntos. Amém? Queria chamar aqui os irmãos do louvor. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: muitas vezes nós não desfrutamos mais por conta da dificuldade de nos envolvermos e participarmos da igreja como ela é. Nós somos uma igreja em célula, devemos nos envolver na vida da igreja através das células. Somente assim nós vamos experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero encerrar essa manhã compartilhando 3 versículos com os irmãos. E eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Algumas verdades bíblicas que fortalecem o nosso entendimento desse relacionamento de aliança. Nós vamos ler juntos cada um deles. Salmo 136, verso 1. Vamos ler lá juntos? 1, 2, 3 e... como é bom agradar a Deus. Amém. Como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. Segundo versículo, coloca aí, Pano.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e não haja em vós divisões, antes sejais verdadeiramente unidos na mesma disposição e a mesma paciência. Aleluia. Terceiro e último, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há esperança, afetos, misericórdias, cooperai na minha alegria, de modo que esqueceis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Continua, pode passar. Vamos lá. Nada